Graças a Deus, podemos estar aqui. Os irmãos não vão ter a cópia, porque a minha impressora deu problema no cabeçote. E aí os irmãos não iriam entender nem o que estaria escrito, né? Bem, meus irmãos, o que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite é sobre algo que eu já falei há um bom tempo atrás. E eu gostaria de repetir essa mensagem, porque eu acho ela muito propícia para o nosso tempo. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, a palavra do Senhor diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu gostaria de juntar junto com esse versículo o que está em Abacuque, também está no livro aos Gálatas, na carta aos Gálatas, também está na carta aos Hebreus e também está na carta aos Romanos. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Queridos irmãos, esse versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 24, ele está dentro de um contexto bem maior. Ele está dentro daquilo que nós chamamos de Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. O capítulo 6 podemos chamá-lo de o capítulo da vida cristã prática. Fala sobre o novo relacionamento com Deus e seu reino. Também fala sobre o cuidado com o próximo. Também fala sobre o conteúdo da oração. Fala da nossa relação com o dinheiro. Fala sobre onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Algo que eu gostaria de falar para os irmãos, que hoje não é fácil viver pela fé. Por quê? Muitas igrejas, muitos crentes estão envolvidos com muitas coisas reprováveis diante de Deus. Por isso, eu afirmo que nunca foi fácil viver pela fé. Quando nos tornamos seguidores de Jesus, sendo alcançados pela sua graça salvadora, somos e fomos convidados a viver pela fé, crer em um Salvador a quem tão pouco viu. Nós vivemos pela fé, apesar de não termos visto Jesus Cristo. Não tivemos a felicidade de ver fisicamente o Senhor Jesus
como os primeiros discípulos. Viver pela fé é crer naquilo que não se vê, mas é viver confiantemente no Senhor. É descansar na provisão e cuidado divinos, mesmo que tudo pareça ir em direção contrária. Jesus convida seus seguidores a viver pela fé. Ele os tranquiliza, mas não diz que isso seria fácil. Pelo contrário, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Por que não é fácil viver pela fé? Primeiro, viver pela fé implica em uma transformação da essência do ser humano. Como eu li no versículo 24 do capítulo 6 de Mateus, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas ou a Mamon. Meus amados, nós vivemos numa sociedade pós-moderna, onde o relativismo impera, onde existem várias verdades. Quando você fala numa verdade absoluta, que é Deus, você é muitas vezes até mesmo zombado. Essa sociedade pragmática, ela não está interessada, e aí isso deve servir de lição para nós, porque nós estamos inseridos dentro de uma sociedade que não se importa com o que é certo ou com o que é errado. Essa sociedade se importa com o que funciona. Se funcionar, não importa, pode ser errado, mas funciona. E é isso que importa. Vivemos numa sociedade onde impera o hedonismo, onde Deus não é o centro, e sim o eu, o egoísmo, os prazeres, as cobiças, os desejos são mais importantes. Relativismo está impregnado em toda a sociedade. Vale lembrar que Jesus nunca condenou o dinheiro. O que Jesus condenou foi o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, como se o dinheiro fosse um Deus. Lembram da parábola do jovem rico? Quando ele chama Jesus de bom mestre, e Jesus fala para ele: por que me chamas de bom? Bom, há somente um, Deus. E Jesus questiona ele sobre os mandamentos. Ele fala: olha, eu tenho observado isso desde a minha tenra idade.
Aí Jesus falou: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Aí, como diz as Escrituras, o jovem se afastou triste, porque era dono de muitas propriedades. Isso quer dizer, o coração desse jovem estava na sua riqueza, não estava na busca do reino de Deus. Quando isso foi questionado, ele se afasta porque o coração dele está voltado para as riquezas. Jesus não condena o dinheiro, condena o amor ao dinheiro, o apego descontrolado ao dinheiro. É transformar o dinheiro em um Deus. Às vezes eu, vindo de lá para cá, eu pensei o seguinte: se Jesus entrasse em uma dessas megas igrejas, onde ele sentaria? Ele sentaria na sala VIP ou ele sentaria no meio do povo? A igreja está fazendo separação entre pessoas e pessoas. Jesus foi muito criticado por ele andar com pessoas que não tinham qualificações adequadas. Olha aí o beberrão que come com os pecadores. E eu fico questionando isso, porque eu acredito que Jesus iria sentar no meio da multidão, iria estar no meio da multidão. Em sua essência, ou melhor, Jesus sabe que precisamos de dinheiro, óbvio, para viver, para comprar comida, para comprar roupas, para comprar alimentos e assim por diante. Em sua essência, o ser humano vive no visual, no que é aparente. Aquilo que ele não pode ver, ouvir, apalpar, é muito difícil de aceitar. É por isso que, mesmo no campo da fé, o homem natural comete o erro de usar objetos e imagens para auxiliar a sua crença. Não é à toa que nós vemos essas megas igrejas, que eles, a cada tempo, a cada momento, eles instituem símbolos. Uma hora é o lenço com o suor, ainda bem que eu não estou suando, né? Uma hora é o lenço com o suor do apóstolo, outra hora é uma réplica da menorá, outra hora é a água trazida
Essa semana, irmãos, tinha um pastor e ele estava comprando azeite, mas ele não estava comprando um vidro de azeite, ele estava comprando várias garrafas de azeite. E aí perguntaram para ele: pastor, o senhor está comprando esse azeite, o senhor vai levá-lo para a igreja, para depois o senhor dizer que esse azeite é o azeite ungido, o azeite que vem lá de Israel? O pastor ficou sem jeito, né, de falar assim. Mas muitas vezes essas coisas são colocadas porque as pessoas, via de regra, elas gostam daquilo que elas podem ver, tocar, apalpar. E viver pela fé não tem nada a ver com apalpar. Nós não podemos apalpar Jesus, nós não podemos ver Jesus, mas nós sabemos que Ele é verdadeiro. E por isso, a palavra de Deus nos ensina, nos induz a vivermos pela fé. Continuando. É por isso que, mesmo no campo da fé, o homem comum, natural, comete o erro de usar objetos e imagens para auxiliar a sua crença. É por isso que é mais fácil para o ser humano se garantir ou tentar se garantir com o dinheiro. Fazendo isso, a pessoa acaba tentando servir a dois senhores. Como Jesus disse, a Deus e às riquezas. Para que o ser humano consiga viver pela fé, primeiro ele precisa mudar algo lá dentro do coração. Isso nós chamamos de conversão. E só um convertido pode afirmar: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Em segundo lugar, viver pela fé exige mudança na escala de valores da pessoa que assim deseja viver. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A mudança na escala de valores, e que não é nada fácil, pois tira o ser humano da sua zona de conforto e faz com que ele comece a trilhar um caminho nada fácil, porque muitas vezes ele tem que remar contra a correnteza. Isso faz com que esse que acredita em Jesus, que segue a Jesus,
que vive pela fé achava e fazia ser muito valiosas, precisam ser substituídas. Outro dia, eu estava lendo um lema de uma grande igreja. E nesse lema estava escrito que eles levavam o ser humano a Cristo sem tirá-lo do seu estilo de vida. Ora, se não houver uma transformação, se não houver um encontro com Jesus, como fica? Então, se eu tomo bebida alcoólica com metanol, está tudo bem. É os médicos que o digam, né? Se eu uso um pouco de pó, está tudo bem, não vai mexer no meu estilo de vida, não há necessidade de uma transformação, não há necessidade de uma renovação, de uma metanoia na mente do ser humano. Vai para a eternidade mais rápido, sem a metanoia, vai para a eternidade mais rápido. Verdade, irmã. Agora acharam por bem ir atrás um pouquinho, né? Mas nada disso vai dar resultado. Cai no esquecimento. Mas se a minha vida não precisa de transformação, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Isso quer dizer, não devemos tomar ou viver de acordo com o estilo que o mundo coloca para as pessoas. Precisamos ser diferentes. Tem que haver uma transformação. Ou deve haver uma transformação. Porque o mesmo Jesus que nos salvou, ele também disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então, se isso necessariamente tem que tocar no meu estilo de vida, eu não posso ser o mesmo Edson que eu era há 43 anos atrás. É que eu pensei meu casamento há 43 anos atrás. Não dá para ser. Não pode ser. Continuando.
Os valores que nós temos, que nós tínhamos, eles precisavam serem mudados. É como Jesus, ele fez comparação com Salomão e o lírio do campo. Agora, um lírio do campo é mais belo, é mais rico que Salomão. Ou um passarinho era modelo de cuidado divino. Aquele que já passou pela transformação do seu íntimo pode falar como Paulo falou. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. A segurança de Paulo estava em sua posição, poder, influência, carreira, mas o apóstolo Paulo agora, ele chama tudo isso de esterco. Coisa sem valor. Por quê? Porque ele havia descoberto como viver pela fé. Terceiro lugar, viver pela fé exige mudança de comportamento. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jesus convida os seus ouvintes a mudarem de atitude, isto é, mudança de caráter. Eu sou de uma época onde, quando a pessoa falava que era pastor, ele era bem respeitado. Hoje, muitas vezes nem dá para se atrever a falar que é pastor. Porque a pessoa vai olhar e fala, está montado na grana, hein? Ou esses escândalos que andam aparecendo, envolvendo o nome de pastores, apóstolo, bispo. Como diz o pastor Elias, que John Stott disse: aquele que disser que é pastor, que é apóstolo nos nossos dias, é um falso apóstolo. Porque apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus.
Bem, o comportamento deles deveriam refletir a mudança de pensamento de quem agora havia decidido que os tesouros ajuntados na terra não poderiam ser levados para o céu. Tem muita gente em dúvida se serve a Deus ou se serve a riqueza. Aí num momento está servindo as riquezas, no outro momento está servindo a Deus. E Jesus disse que isso não é possível. Ou você vai servir as riquezas e ela vai se tornar o seu Deus, ou você vai servir a Deus e deixar de lado as riquezas. Não que seja, como já disse, não que seja pecado em ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ser o nosso principal foco, porque nós viemos para este mundo sem nada e vamos partir dele sem nada. Vamos lá, partindo para o final. Agora havia decidido que os tesouros ajuntados na terra não poderiam ser levados para o céu, não serviriam de mais nada, só para preocupações. Jesus nunca disse que nós deveríamos parar de trabalhar e começar a viver esperando o maná do céu. Jesus apenas acalmou aqueles que estavam tão preocupados, tão ansiosos com seu sustento, a ponto de perder a alegria de viver, de se tornarem escravos das coisas materiais. Os primeiros cristãos, ao lerem a carta aos Hebreus, estavam sendo perseguidos diariamente. Eles não sabiam se estariam vivos no dia seguinte. Essas palavras foram de grande alento para eles. É como o salmista escreveu, Salmo 37, versículo 25. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Isso, mais do que uma constatação do salmista, era uma promessa e um alívio dado pelo Senhor. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Parece que não, irmãos, mas existem crentes recuando e voltando a viver como viviam antes de seguir a Jesus. Concluindo, por isso que eu disse lá no começo que Jesus nos mostrou que não seria fácil viver pela fé, porque viver pela fé exige algumas alterações na nossa vida.
Por isso não é fácil viver pela fé, pois viver pela fé implica em transformação da essência do ser humano, mudança interior do coração e da alma. Viver pela fé exige mudança na escala de valores da pessoa que assim deseja viver. Mudança dos valores da sociedade corrompida para os valores de Deus. Viver pela fé exige mudança de comportamento, mudança externa, nossa mudança interna, nossa mudança de valores, levam consequentemente a uma mudança externa de vida. O mais maravilhoso de viver pela fé é saber que por ela temos a certeza de que um dia estaremos com o Senhor. Vivemos pela fé de que somos salvos e perdoados dos nossos pecados e justificados por Cristo Jesus diante de Deus. E um último texto resume essa mensagem que eu falei aos irmãos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não é fácil viver pela fé, mas uma vez que somos atingidos pela graça de Deus, a obra do Senhor é feita em nossas vidas e assim podemos viver a cada dia, bastando a cada dia os seus próprios cuidados, os seus próprios problemas. Que Deus nos ajude a viver pela fé. Amém.